A gente começa a falar de futebol, essas rodadas todas do fim de semana, campeonato da Série C. A gente começa mostrando essa classificação do grupo, né, D, primeiramente, da Série C do Campeonato Brasileiro após 3 rodadas disputadas. Vamos aqui para o telão? Vamos juntos, então, acompanhar depois desse jogo de Remo e Paysandu do fim de semana. Ficamos exatamente dessa forma que vocês estão vendo. O Remo se manteve na liderança do quadrangular do acesso, agora com 7 pontos. O Paysandu, ele vem logo na cola aí com 6. Se a competição terminasse hoje, por exemplo, a dupla Repá já estaria garantida na Série B do ano que vem. O Londrina fica na 3ª posição com 4 pontos e o Ipiranga é o último sem nenhum ponto conquistado. Portanto, está aí essa tabela toda. E sábado no Mangueirão, o Papão fez uma partida aí bastante emocionante contra o Londrina e decidida apenas no último minuto. Vamos acompanhar. Só Deus sabe como eu cheguei no jogo de hoje. A minha esposa, ela pegou o Covid e ela hoje passou muito mal, né? E aí ela foi para o hospital. Ela me pediu ajuda, eu não pude ajudar ela, tá lá em casa, porque meus companheiros precisavam de mim e eu precisava ajudar eles. O relato do emocionado Matheus Anderson é parecido com o de tantas outras pessoas que enfrentaram ou estão enfrentando o novo coronavírus. O marido da Ana Carolina precisou trabalhar. Na tarde, onde o Paysandu recebeu Londrina, o uniforme bicolor combinou com os privilegiados espectadores no Mangueirão. Lá de cima, eles viram Londrina quase abrir o placar. Na resposta bicolor, o artilheiro tentou ser gentil. Em um contra-ataque, Samuel Gomes recebeu esta bola e obrigou Paulo Ricardo a uma grande defesa. E quando o atacante achou Matheus Bianchi dentro da área, restou o lamento pela péssima finalização. O Londrina jogava melhor e levou mais perigo depois do cruzamento pela direita. Samuel Gomes acertou o travessão. Mas no lance seguinte, Dalton, ex-goleiro do Papão, mandou para fora o chute de Juninho. Apesar do primeiro tempo sem criatividade, essa jogada foi determinante para o Paysandu. Nicolas tentou o passe para Alex Maranhão e o lateral Gedeilson dominou com categoria. Ele só não prestou atenção na chegada do meia, que roubou a bola e cruzou. Nicolas, para variar, subiu e marcou. Paysandu 1-0 aos 44 minutos. Na comemoração, ele colocou o gorro azul celeste. No segundo tempo, Samuel Gomes queria estragar a festa do Papão. Aos 4 minutos, Vitor Feijão só não fez o segundo porque Dalton defendeu e a bola foi na trave. Marlon tentou em cobrança de falta e o goleiro pegou. Mas, aproveitando o clima de Natal, Nicolas presenteou novamente a torcida do Paysandu. Foi o 9º dele na Série C, o 20º em 2020. O terceiro do time bicolor poderia ter saído depois dessa confusão. Mas Vitor Daniel entrou no jogo e deu um trabalhão pela direita do Paysandu. Depois do drible em Tony, passe para Carlos Henrique, gol do Londrina. E 10 minutos depois, pênalti de PH em Celcinho. O ex-bicolor foi para a cobrança e deixou tudo igual aos 33 minutos. E novamente pela direita, com Vitor Daniel, os visitantes chegaram bem próximos da virada. Mas no último minuto do jogo, Matheus Anderson optou pela categoria. Um chute que Dalton não conseguiu alcançar nem com 1,98 m de altura. O gol da vitória do Paysandu por 3-2. Depois desse jogo emocionante no Mangueirão, o Paysandu ficou bem na foto no quadrangular. O time de João Brigatti não desperdiçou pontos como mandante. Venceu o Ipiranga do Rio Grande do Sul e o Londrina aqui no Estádio Olímpico do Pará. Agora o próximo desafio do Papão vai ser longe de Belém contra o time paranaense. Fomos coroados com essa vitória que nos dá uma tranquilidade de momento dentro da tabela, mas sabemos que a próxima partida frente ao Londrina, lá em Londrina,
vai ser muito mais difícil, que a gente vai ter que se comportar totalmente diferente para a gente poder conseguir alcançar o resultado positivo, que é o nosso objetivo em busca da classificação, que é o que todos nós almejamos. A vitória foi um presente de Natal para os bicolores, em uma noite emocionante que Matheus e Ana Carolina não vão esquecer jamais. Essa vitória, eu primeiramente agradeço a Deus e a ela, por a mulher guerreira estar sempre do meu lado. E por esse momento que ela estava lá em casa, precisando de mim, tive que pedir ajuda dos amigos, né? E agradeço que a mim ajudou, né? E Deus está no comando e vai dar tudo certo. Amor, te amo muito, Deus está com nós, Deus é fiel. Que maravilha, né? Reforçando então que o próximo jogo do Paysandu será novamente contra o Londrina, na segunda-feira que vem, no Estádio do Café. Vou conversar agora com o Ivo Amaral sobre essa partida. Esse jogo, de fato, aí chamou muita atenção. Já nos últimos minutos, ali os bicolores já estavam acreditando que não daria para o Paysandu, que ficaria no empate. Mas no finalzinho do jogo, Matheus Anderson foi lá e fez esse gol. E uma forma também de homenagear, né, agradecer também a esposa que está com Covid, e ele conseguiu no finalzinho do jogo fazer essa virada aí grande para o Paysandu. Bom dia para você, Ivo. Bom dia, Thaís, e bom dia à grande família do Bom Dia Pará. Olha, essa retrospectiva, esses melhores momentos do jogo Paysandu e Londrina foram bem característicos do que aconteceu durante a partida. Um jogo realmente emocionante, uma vitória muito difícil do Paysandu, que chegou a largar na frente com 2 gols de Nicolas, mas tomou uma reação e por pouco não perde um ponto em casa. A perda de um ponto seria desastrosa para o Paysandu, que não estaria hoje na vice-liderança, ainda invicto e ainda invicto não, que perdeu o clássico para o Clube do Remo, e com grandes possibilidades de classificação. Foi uma tarde iluminada do Nicolas, que o pessoal do sul do país está chamando de o Cavani do Norte, numa referência ao grande atacante uruguaio, até pouco tempo atrás brilhava no Paris Saint-Germain. Ele sai do chão uma barbaridade, cabeceia com perfeição e foi o elemento decisivo da vitória do Paysandu. O Londrina, ao contrário do que se pensava, e na previsão da crônica do Paraná, o Londrina vinha aqui para tentar um empate. Mas o Londrina já começou atacando, foi um time agressivo, não se limitou a defender, procurou ataque o tempo todo e acabou sofrendo o gol no minuto final da partida. Um chute iluminado do Matheus Anderson. Naquela posição, todo mundo esperava o quê? Que Matheus Anderson enchesse o pé, batesse na bola com violência para tentar o gol. E ele foi muito feliz, bateu num chute colocado sem defesa para o goleiro Dalton e traduziu uma vitória muito difícil, mas fundamental para a trajetória do Paysandu. Agora, o Paysandu vai jogar fora de casa contra o Londrina, que já se revelou um adversário muito perigoso e que vai jogar contra o Papão suas últimas fichas em busca da classificação. Mas, de qualquer maneira, caminhamos bem, estamos perto da Série B, que é o sonho que todos nós acalentamos com a maior expectativa e que certamente deverá acontecer. Horas 13 minutos, vamos voltar a falar de esporte. Demos destaque no nosso primeiro tempo para o Paysandu, agora a gente vai falar do Remo, porque também venceu durante o fim de semana, viu? A gente vai só antes de falar do Remo reforçar essa classificação do Grupo D da Série C do Campeonato Brasileiro, após 3 derrotas disputadas. Vamos para cá para o telão e como vocês já estão acompanhando o Remo aí na liderança da tabela após a rodada do fim de semana, do quadrangular do acesso, agora o Remo com 7 pontos, o Paysandu vem logo na cola com 6, se a competição terminasse hoje, a dupla Repala já estaria garantida na Série B do ano que vem, lembrando que são 3 rodadas, viu? O Londrina fica na 3ª posição com 4 pontos e o Ipiranga é o último sem nenhum ponto conquistado. Portanto, após esses jogos do fim de semana, a tabela de classificação está dessa forma. Não faltou emoção, como vocês sabem, nessa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem no Mangueirão, o Remo ele começou perdendo para o Ipiranga, mas aí virou o placar nos minutos finais e se manteve na liderança do quadrangular. Vamos acompanhar. Depois da partida, restou consolo aos jogadores do Ipiranga. O Remo entrou em campo para retomar a liderança do grupo contra um adversário que vinha de 2 derrotas no quadrangular do acesso. Mas lance de perigo mesmo só aos 15 minutos, nesse chute de longe do time gaúcho. A resposta azulina veio com o Hélio. Era difícil vencer a defesa adversária. Aí veio uma ligação do Gabriel Teixeira,
que estava no comando da equipe porque o pai e técnico do Ipiranga, Celso Teixeira, estava suspenso. Com quem Gabriel estava falando? Não tem como saber. Bom, depois disso veio uma tentativa do Hélio. A chuva e um pedido de pênalti do Ipiranga. Essa boa jogada, a Caprini caiu na grande área, mas a arbitragem disse que não houve nada. Empatar em casa significaria desperdiçar 2 pontos na decisiva fase que define os times que vão disputar a Série B em 2021. Por muito pouco, não foram 3. Mas o Leão reagiu, manteve a liderança e está muito próximo do acesso. Na volta do intervalo, veio o susto. Jean chutou, a bola foi na trave e ficou limpa para Cristiano abrir o placar. A resposta azulina quase veio nesse chute perigoso de Ricardo Luz. Aos 20 minutos, Paulo Bonamigo decidiu mexer no time. Saíram Charles e Felipe Gedós e entraram Eduardo Ramos e Augusto. Em 3 minutos começou a reação azulina. Eduardo chamou o jogo. Ricardo Luz levou para a linha de fundo e tocou para Salatiel empatar a partida. O goleiro David se machucou durante o jogo e precisou ser substituído por Carlão. E no primeiro lance dele, não conseguiu impedir o cabeceio de Salatiel. Foi a virada do Remo, 2-1. A essa altura, a comunicação do auxiliar Gabriel Teixeira era na base da garganta. A partida ganhou dramaticidade na reta final, depois que Fredson passou 4 minutos em campo e foi expulso. Mas a tensão acabou se transformando em alegria para o Remo e frustração para o Ipiranga. 2-1 placar final. O Ipiranga fez 31 pontos no grupo B, na fase classificatória, não foi por acaso. Um dos melhores ataques. Qualquer outra equipe tomando o gol aos 10 do segundo tempo não ia ter reação, e principalmente pelo histórico do jogo, onde o Ipiranga, a partir do primeiro tempo, já começou a crescer no jogo. Então, no contexto geral, acho que principalmente por nós termos mais eficiência, a gente mereceu sair daqui com a vitória. Ipiranga e Remo voltam a se enfrentar no domingo em Erechim, no interior gaúcho. Vou conversar com o Ivo Amaral agora sobre essa partida. Olá, Ivo. Olha, Thaís, exemplo do Paysandu do sábado, o Remo teve uma vitória muito difícil no domingo. Porque o Ipiranga, com 0 pontos, veio a Belém como autêntico kamikaze, pro tudo ou nada. Então nem o empate interessava ao Ipiranga, que atacou bastante o Remo no primeiro tempo, com um marcador ficando em 0-0 na primeira etapa. Veio o segundo tempo e não gostei nada da mudança do Bonamigo. Ele sacou o Hélio, que vinha sendo pelo corredor direito o atacante mais perigoso do clube do Remo. O castigo veio. E o Ipiranga, com o Remo meio fragilizado no ataque, acabou fazendo um 0-0. Até que aos 20 minutos, finalmente Bonamigo perdeu a paciência com Felipe Gedós, que vinha muito mal, colocou Eduardo Ramos, que mesmo fora de forma ainda é muito melhor, e também a entrada do Augusto, que repôs aquela agressividade pelo corredor direito. A mudança deu resultado imediato. Em poucos minutos o Remo fez o primeiro gol com Salatiel e o próprio Salatiel decretou a vitória do Leão Azul. Um jogo que não foi muito tranquilo, mas valeu pela reação do clube do Remo, que voltou à liderança com 7 pontos e está muito perto da classificação, mesmo tendo agora, Thaís, 2 jogos a fazer fora de casa. Então vamos torcer, né, para esses próximos jogos aí, para a gente ver Remo e Paysandu na Série B. Obrigada, viu?